Eu comecei o meu primeiro mandato aqui em 2019 e a motivação foi ter sempre vivido esta casa, a escola, onde de alguma forma cresci para ser médico, para ser clínico, para ser também para fazer ciência, para estar disponível para os meus doentes, para aprender de facto aquilo que a faculdade me ensinou ao longo dos anos idos 70 e 80, e portanto foi um certo compromisso que senti e comigo também algumas pessoas que de facto me apoiavam e que de alguma forma me estimularam para este desafio, um compromisso de facto com uma casa que me habituei a respeitar desde sempre. Não apenas, aliás, como estudante, mas muito antes. O meu pai foi professor também nesta faculdade e, portanto, esta universidade é, de facto, para mim uma segunda casa e achei que poderia ter chegado o momento. É, sobretudo, também o relacionamento que eu sempre gostei de ter com os meus alunos e julgo que continuo a tê-lo e a tê-lo também até ao final da minha carreira. Foi também um pouco isso que me impulsionou, tentar criar alguma coisa de diferente e de melhor para que possa ficar como legado para as futuras gerações. Os meus mandatos, o primeiro totalmente e o segundo parcialmente, ficaram muito marcados pela pandemia. Esse é um aspecto muito importante, que esta faculdade foi a primeira instituição do ensino superior a, de alguma forma, diminuir enfim, impedir o ensino clínico presencial numa altura em que detectámos, precisamente em fevereiro, ainda antes de ser declarada aqui a pandemia e antes de haver os primeiros casos em Portugal, quando detectámos diversos estudantes do ciclo clínico, quer nacionais, quer estrangeiros, que tinham estado e tinham vindo de uma zona, precisamente da zona mais crítica nessa altura, do norte de Itália, onde havia já uma cerca sanitária. Tinha desenhado um programa e desenhei um programa, objetivos, enfim, uma missão, digamos, para 2 anos, eventualmente para ser continuada, agora com estes 2 anos, e ela foi bastante bloqueada, desde logo, a partir enfim, nem de um terço do mandato. E isso fez com que, mas, por outro lado, também, como é evidente, onde há, enfim, problemas, onde há ameaças, também surgem oportunidades, e, portanto, julgo que aquilo que aconteceu com o desenvolvimento, a partir quase do nada, do ensino à distância ou do ensino por via remota. Também depois o processo de promoção de avaliação, também não presencial, que era algo de que não tínhamos experiência. Todo esse processo foi muito envolvente, de alguma forma envolveu muito, enfim, todos os setores, docentes, do corpo técnico, discente, e deu, parece-me, uma certa coesão à escola. Portanto, julgo que a ameaça que aconteceu com a pandemia e a necessidade de adaptação em tempo, diria, recorde, para que o ensino não ficasse bloqueado e também para que a avaliação pudesse acontecer logo nesse semestre do ano letivo 19-20, foi também, portanto, uma oportunidade de agregar a nossa escola em torno desses objetivos e, portanto, julgo que isso também, de alguma forma, fez crescer aquilo que há de melhor entre as pessoas, e o espírito de colaboração que aconteceu foi algo que eu registro. Começou-se a desenhar um currículo, digamos, opcional, muito ligado, muito virado para a criação de competências dos estudantes, competências para além daquelas que eles obrigatoriamente têm que ter do conhecimento médico, mas competências de liderança, competências de trabalho em equipa, competências de comunicação, as competências mais diversas, chamadas soft skills, foi algo que de facto promovemos já durante estes mandatos e, portanto, hoje está completamente desenvolvido no plano curricular opcional. De alguma forma reforçou-se também o ensino virtual, obrigatório, naturalmente naquele período, mas com isso
também aquilo que era um objetivo, que eu tinha, aliás, no meu programa de promover mais a simulação biomédica e de promover também o desenvolvimento de casos clínicos virtuais para que, de uma forma integrada, se pudesse também criar novos processos de ensino-aprendizagem, e isso parece-me muito importante, precisamente num período, e foi durante estes mandatos, num período em que a Prova Nacional de Acesso mudou daquela forma mais baseada na memorização para aquilo que é agora um modelo baseado em integração de conhecimentos e a promoção do raciocínio clínico. Foi durante estes mandatos que de alguma forma se consolidou aquilo que é a figura do Centro Académico e Clínico, portanto que é um consórcio que integra a Universidade de Coimbra e sobretudo a Faculdade, naturalmente, de Medicina e o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, mas que tem diversas parcerias externas, parcerias algumas incluídas dentro da universidade, como muitas outras unidades orgânicas, centros de investigação, etc., mas também parcerias externas, como com a Escola Superior de Enfermagem, o Instituto Politécnico, institutos de investigação, portanto, estruturas de inovação que existem também no nosso parque tecnológico ligado à universidade, e portanto esse centro académico e clínico podemos dizer que deu, digamos, os passos mais sólidos agora recentemente e foi um empenhamento muito grande também da faculdade e de mim próprio como diretor da faculdade. Neste momento sou, aliás, o presidente do Conselho Diretivo do Centro Académico e Clínico e temos promovido, de facto, aquilo que é o verdadeiro espírito desta comunhão académica e clínica entre a estrutura universitária e a estrutura hospitalar. Desde logo, por exemplo, com a criação de um biobanco que é comum, com, de alguma forma, a promoção e instalação de um parque de PETs, quer para investigação numa unidade, portanto, orgânica da Universidade de Coimbra, o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, o outro para assistência, instalado, portanto, no CHUC. Tem sido um objetivo muito importante, sobretudo e muito com base no excelente relacionamento, quer com a nossa casa-mãe, portanto com a Universidade de Coimbra, com a reitoria da Universidade de Coimbra, quer também com o hospital principal, onde os nossos alunos recebem o ensino clínico, que é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Isso tem sido muito importante, mas tem sido também importante, nessa perspectiva, digamos, de ensino clínico, alargar um pouco o espectro e, portanto, temos feito parcerias e protocolos com outras estruturas hospitalares da região centro e não apenas, com outras estruturas também da medicina geral e familiar, dos cuidados de saúde primários, portanto, fora também da cidade de Coimbra, para que os nossos alunos possam, até, enfim, de acordo com as suas áreas de residência, depois em estágios, por exemplo, do 6º ano, ter a oportunidade também de poder usufruir do ensino clínico noutras unidades. Portanto, esse também foi um objetivo importante. Uma área fundamental, que julgo que foi bastante promovida durante este período, foi e tem sido aquilo que é a promoção da comunicação em saúde. Nós criámos um laboratório de comunicação em saúde e com isso pretendemos, obviamente, melhorar a literacia em saúde da população. Nós hoje temos, por exemplo, um projeto muito grande a crescer aqui perto de nós, perto da faculdade aqui no Polo 3, no Polo das Ciências da Saúde, que é o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento. O Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, que de alguma forma nasceu de dentro da Faculdade de Medicina, com programas que foram obtidos e financiamentos externos que foram obtidos a partir de projetos que nasceram da comunidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Hoje é um projeto extremamente abrangente, é uma bandeira mesmo da Universidade de Coimbra e até da cidade e da região. É um grande investimento, talvez dos maiores investimentos, se não o maior investimento que acontece neste momento na Academia Portuguesa, que vai permitir, com a construção de um edifício que está aqui a nascer, mesmo perto de onde nós estamos, a instalação de 7 grupos de investigação internacionais para promover investigação de elevado nível, do mais elevado nível no que se refere ao envelhecimento. E esse é um dos aspectos também que foi sempre muito tido em consideração durante estes mandatos à frente da faculdade. Criou-se um laboratório colaborativo
de envelhecimento. Nós tínhamos já a experiência e temos um centro de referência para o envelhecimento ativo e saudável em Coimbra, um dos centros de referência, é o primeiro centro de referência no envelhecimento ao nível nacional, julgo que neste momento existem 5, e é um centro de referência que tem estado, por exemplo, bastante associado à comunidade internacional, até, por exemplo, no que se refere a um programa de doutoramento em envelhecimento que promove em colaboração com a Escola Europeia. Julgo que, de alguma forma, temos conseguido até promover parcerias que estamos enfim, e intercâmbios que estamos a promover, por exemplo, para benefício dos nossos alunos, olha, com o Instituto, com o INEM, por exemplo, para que os nossos alunos possam ter acesso a essa formação, à formação do suporte avançado de vida, da experiência digamos, do funcionamento de uma viatura médica de emergência e dos aspectos importantes que essa componente também lhes traz em termos vivenciais, de relacionamento com as populações doentes, com as suas famílias, digamos, da forma como também comunicam, trabalho em equipa, que essa componente da emergência médica inclui, e há pouco tempo tivemos um mestrado integrado já precisamente com um relatório de uma aluna do 6º ano sobre precisamente esta sua experiência. Ao nível pedagógico também, por exemplo, desenvolveu-se áreas novas de colaboração e de apoio populacional, que é, por exemplo, um projeto que passa pela promoção do apoio dos nossos alunos aos cuidadores de pessoas com necessidades especiais, de pessoas acamadas, de pessoas que têm necessidades especiais, e promovemos, portanto, um programa precisamente para que os alunos possam apoiar os cuidadores formais ou informais dessas pessoas dependentes, no sentido também de dar esta vivência com aquilo que é a realidade, com aquilo que é o que se passa no terreno, com aquilo que são as necessidades de uma população, e esse é um dos outros aspectos, que está cada vez mais envelhecida, que está cada vez mais dependente, mas que muitas vezes, e bem, nós tentamos tirar o mais possível dos nossos hospitais e tentamos, de alguma forma, que a sua vida, enfim, possa ter a maior qualidade possível fora dos hospitais, no seu domicílio, em estruturas onde possam ter apoio os mais diversos. É bom que os nossos alunos tenham também, obviamente, essa noção e esse conhecimento direto e percebam exatamente as necessidades da população nos seus diversos momentos de evolução da sua vida e das suas doenças. Julgo que talvez tenha sido vantajoso estar um pneumologista à frente nessa altura, porque precisamente eu, como disse, estava muito envolvido desde logo na resposta aqui da Universidade de Coimbra. O nosso reitor criou um gabinete para o qual me chamou precisamente para a gestão do processo inicial da pandemia, que foi muito complicado, como é sabido, foi tudo novo, desconhecido, havia que tomar medidas, mas ainda muito baseadas em algo com alguma indefinição. E devo dizer que a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa foram as primeiras, aliás, também de alguma forma, não digo a fechar as suas portas, mas a fechar o seu ensino presencial. Foram as primeiras também, muito com base naquilo que este grupo, essa task force que o reitor criou e em que eu participei, promovemos, e nessa altura fiz parte, ele terminou há pouco tempo, do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, e portanto, obviamente que eu tinha muita informação, tinha também formação, precisamente por causa da minha área, uma infecção, uma doença respiratória, esta que nos assolou, e portanto, claramente, a sensibilidade também e a maior sensibilidade que possa ter acontecido também teve a ver com isso, e o facto de termos sido os primeiros a dar este passo enfim, interromper o ensino clínico, teve muito a ver também, de facto, com a minha vivência, com a minha experiência e com o nível de informação e de contacto que eu tinha, devo-lhe dizer, não só ao nível nacional, mas também internacional.
e isso foi importante para que se dessem aqui estes passos, e talvez isso tenha sido o motivo pelo qual a Faculdade de Medicina foi à frente, digamos. Devo-lhe dizer que nesse momento em que tomei essa medida, eu recebi inúmeras críticas, inúmeros contactos e abordagens de pessoas que acharam que era um exagero o que eu estava a fazer, que era perfeitamente desajustado, quando passado uma semana, 2 semanas, todos estávamos fechados. E o mesmo da Universidade de Coimbra, foi que teve a coragem, a Universidade no seu global, depois em março já, 9 de março, se não me engano, teve a coragem, juntamente com a Universidade de Lisboa, tiveram a coragem de tomar essas medidas também, nesse tempo em que eventualmente muita gente achava desajustado e exagerado que se tomassem essas medidas, mas de facto foram importantes. O ano na Sociedade Europeia de Pneumologia decorre de setembro a setembro, porque o momento forte, o momento alto do nosso ano pneumológico internacional é o Congresso da Sociedade Europeia, o Congresso Internacional, que decorre sempre em setembro e que é o maior congresso do mundo de patologia respiratória, com bem mais de 20 mil pessoas. De facto, é a primeira vez que um português foi eleito. Eu tenho, obviamente, muito orgulho nisso e sinto-me, de alguma forma, é gratificante que isso assim seja, mas é, sobretudo, uma missão que aceitei também um pouco pela minha vivência anterior na Sociedade Europeia, que aceitei, enfim, ser candidato, porque foram os sócios que me elegeram, não é? Que aceitei porque tinha uma vivência longa. Eu tinha sido já secretário-geral durante 3 anos. Antes disso tinha sido coordenador do grupo de trabalho de patologia intersticial e tinha, portanto, tenho uma longa vivência na Sociedade Europeia e fui olhando para esta sociedade um pouco também como uma família e como uma organização, digamos, que é, de facto, posso dizer, das estruturas mais bem organizadas onde tenho trabalhado e, sobretudo, onde o trabalho é muito gratificante, porque é um trabalho, de facto, para a promoção da saúde respiratória e para a prevenção da doença respiratória a um nível global. Portanto, também muito gratificante ter a capacidade de alguma forma, intervir a um nível global. Intervir em termos de formação, educação, em termos de ciência, em termos de advocacy, em termos, portanto, enfim, dos nossos pilares, que são estes, que permitem um programa muito extenso e muito completo. Não existe outro programa assim na nossa cena, digamos, respiratória ao nível internacional. É muito interessante que se possa, de alguma forma, promover também, como temos feito, o desenvolvimento da carreira de jovens. Nós temos um programa especial que é desenvolvido para os chamados Early Career Members. Temos uma outra estrutura que trabalha intimamente relacionada connosco, que é a Fundação Europeia do Pulmão, e, portanto, que é uma estrutura que tem a ver com doentes e, portanto, que é, de alguma forma, que tem no seu líder um doente respiratório. Não é uma associação de doentes, mas é uma estrutura de promoção de informação e de formação, sobretudo para doentes, e de comunicação. Nós hoje temos sempre doentes respiratórios nas nossas task forces, nossas guidelines, nos programas que promovemos de formação. É muito importante. Depois temos uma via de comunicação enorme, que são as nossas revistas. A partir deste ano vamos passar a ter a 4ª revista com fator de impacto. Quer dizer, é brutal. É uma sociedade científica também, enfim, única a este aspecto, nesta perspectiva. Nós temos o segundo jornal, a segunda revista com maior fator de impacto na área respiratória, a nossa bandeira, digamos, o European Respiratory Journal, e depois temos outros 2 já, e um terceiro que terá este ano o seu primeiro fator de impacto. Portanto, isso é, de facto, julgo eu, notável. Evidentemente que é um trabalho, enfim, significativo e, portanto, neste momento, com sinceridade, é um pouco difícil fazer
coordenar as atividades em que estou envolvido, como diretor de um serviço hospitalar, como diretor de uma escola médica e como presidente da Sociedade Europeia. Como calculará, não é fácil fazer convergir todas estas responsabilidades durante um dia que tem apenas 24 horas, mas, enfim, espero sobreviver até ao final de setembro, que depois o ano seguinte de passo de presidente é um ano que será mais tranquilo. Este é, de facto, o ano forte, mas é um ano muito gratificante. O grande programa que estamos a desenvolver neste momento, que é uma coligação respiratória internacional, a chamada International Respiratory Coalition, que é o seguinte, que é juntar, isto teve por base ter-se identificado precisamente na pandemia, que existem muitos déficits na promoção da saúde respiratória e na prevenção da doença respiratória ao nível europeu. Na grande maioria dos países não existem programas nacionais de doenças respiratórias, não existem planos específicos para doenças respiratórias, e a pandemia deixou ver isso muito bem. E, portanto, decidimos criar com os principais stakeholders, portanto, nós como líderes, a indústria farmacêutica, os doentes e outras associações, criar uma coligação internacional para apoiar agora os diversos países que estão a promover as suas próprias coligações nacionais. Portugal é um bom exemplo, porque temos desde há 10 anos um programa nacional na nossa Direção-Geral da Saúde. É um dos poucos bons exemplos nesta perspectiva. O presidente da sociedade tem sempre a prerrogativa de organizar uma cimeira presidencial em final de junho, e a cimeira que irei organizar e, portanto, de escolher um tema, será precisamente baseada tal como já aconteceu ano passado em Paris. O meu antecessor era um colega de Paris, que organizou precisamente a primeira cimeira sobre a International Respiratory Coalition, esta segunda, que será em Portugal, entre 26 e 28 de junho, será também dedicada a esta coligação internacional, portanto, com digamos, um espectro de influência e de abrangência que vai desde, obviamente, a Comissão Europeia, os nossos parlamentares europeus, até a Organização Mundial de Saúde, porque este é, de facto, um objetivo global de promover a saúde respiratória, onde ela possa não estar, digamos, devidamente promovida. Este ano o Congresso de Setembro será em Milão, onde, enfim, posso dizer, será o meu congresso como presidente, vai ser apresentada mais formalmente. É um canal, o chamado Respiratory Channel, que estamos a promover, no sentido de termos a comunidade respiratória connosco o ano todo. Nós temos um momento forte, como digo, que é o Congresso, e esse Congresso tem normalmente uma participação muito abrangente, e depois até uma continuidade até ao final do ano, até dezembro. O que se passou no Congresso fica disponibilizado normalmente no nosso website, mas agora estamos a expandir isso, quer dizer, e se nós temos uma publicação no European Journal que é verdadeiramente paradigmática, porque não, digamos, expandi-la através deste canal, com podcasts, com entrevistas, com discussões, com webinars, o mesmo para, por exemplo, umas guidelines que sejam verdadeiramente, enfim, relevantes e tenham que ser naturalmente divulgadas de uma outra forma, elas serão aí também divulgadas, mas este canal terá muito mais do que isso, terá, portanto, enfim, será um canal de formação, de divulgação de ciência, que traz espaços também para os doentes, espaço para a indústria farmacêutica, que traz espaço para a comunidade global e até em línguas diferentes, e, portanto, isso também no sentido de agregar à volta da nossa sociedade europeia, do chapéu de chuva da sociedade europeia, a comunidade respiratória global, que também possa ter eventualmente interesse em programas em particular na sua própria língua. No fundo gostava, e tenho dito, que isto significasse um pouco uma espécie de um Langflix, portanto um canal que possa ter, digamos, informação relevante sobre tudo o que se passa ao nível mundial. Nós, os professores, como é o meu caso, de uma área clínica, devem também, de alguma forma, levar para o ensino
e para a forma como promovem o ensino-aprendizagem dos nossos alunos, aquilo que são os seus conhecimentos e aquilo que é a sua prática. Ou seja, eu julgo que muito mais do que transmitir, enfim, conhecimentos teóricos e deve ser, porque isso é facilmente apreendido a partir de livros de texto ou de artigos de revistas nacionais ou internacionais, é muito importante o médico levar a sua vivência clínica através de experiências, através de casos de casuística, através de aplicando, digamos, a qualquer área que está a ensinar aquilo que é a sua experiência clínica e aquilo que é o sentido clínico, porque nós estamos a digamos, a formar futuros médicos. E, portanto, nós não estamos a formar cientistas, não estamos a formar, provavelmente alguns serão no futuro, mas estamos a formar, sobretudo, futuros médicos. Pessoas para terem doentes à sua frente, para saberem falar com eles, para saberem olhar para eles, para saberem ouvi-los, que é muito importante, ouvir as pessoas e ouvir as famílias, saber comunicar e, portanto, saber também, com humanização, exercer uma atividade que vai muito para além dos conhecimentos, por uma razão que a relação médico-doente é candidata a património imaterial da humanidade. Tive algumas responsabilidades no serviço privado, nomeadamente quando se instalou em Coimbra, também muito com o meu apoio clínico, uma unidade privada, que foi claramente a primeira unidade privada de alguma forma digamos, constituída como tal e constituída como, enfim, uma estrutura já de âmbito hospitalar, privado, que foi a Idealmed. Tive durante um período de responsabilidades quando nasceu essa estrutura e esse equipamento, em 2012, tive responsabilidades clínicas até depois ela ser, e ainda bem que foi, significa que teve sucesso, comprado depois pelo Hospital da Luz e é agora o Hospital da Luz Coimbra. Achei que o facto de nós termos tido em Portugal um desempenho particularmente interessante durante a pandemia, até na adesão à vacinação, na forma como, de alguma maneira, rapidamente se atuou e se acionaram determinadas medidas que puderam limitar um pouco enfim, esta pandemia, também em Portugal, por um lado. Por outro lado, também a liderança que a Organização Mundial de Saúde teve, às vezes nem sempre vista com otimismo ou com benevolência, mas ponderadamente, porque isto é o mundo todo que está em causa, não é a Europa, nem é os Estados Unidos, nem é o mundo todo, e essa liderança foi importante a um nível global. E o facto de eu viver numa universidade secular, tradicional, enfim, onde, por exemplo, o grau honoris causa tem um prestígio que, como sabes, já aqui tivemos desde João Paulo II, enfim, António Guterres, Jacques Delors, enfim, personalidades muito importantes. Eu resolvi tomar a iniciativa de convidar o presidente da OMS, Tedros Ghebreyesus, para poder ser doutor honoris causa em Coimbra e tive a felicidade de ele ter aceito e, portanto, vamos programar agora essa cerimónia para esta primeira metade do ano 2023. Estamos a tentar acertar uma data com a reitoria, com a Organização Mundial de Saúde. Eu julgo que vai ser um momento, digamos, simbólico e um momento, julgo eu, significativo também para a universidade e para a cidade e para o país e que terá, naturalmente, não tenho a mínima dúvida, algum impacto.